Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai trazer aqui para vocês, nesse vídeo, algumas questões sobre o conteúdo de regra de 3 composta, tá? Existe um vídeo aqui onde você aprende como é que faz, eu ensinei como é que você resolve esse tipo de problema e agora a gente vai treinar e praticar. Vamos lá, direto ao ponto. Deixa eu colocar aqui a nossa primeira questão que diz o seguinte: um elefante incomoda 10 pessoas em 15 minutos. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta quantos elefantes seriam necessários para incomodar 120 pessoas em 3 horas. E o que é que a gente aprendeu? Que a primeira coisa que a gente faz numa regra de 3 é montar uma tabelinha com as grandezas que participam aí do problema. Então a gente tem aí um elefante incomoda 10 pessoas em 15 minutos. Deu todas as grandezas completas ali com seus valores. No segundo momento, ele deixa uma grandeza faltando, que é o nosso X, a nossa incógnita, no caso aí a quantidade de elefantes, né? Porque ele pergunta quantos elefantes, então X, seriam necessários para incomodar 120 pessoas em 180 minutos. Aqui é importante vocês atentarem para isso. A gente botou o tempo em minutos, tá? E aqui, no segundo momento, aparecem 3 horas. Se botar 3 aqui, vai dar errado, né? Porque ele vai entender que são 3 minutos. O tempo de 3 horas, multiplica aí por 60, né? Vai dar 180 minutos. Então, feito isso, o próximo passo é a gente isolar essa grandeza que tem o X, tá? Montar o que eu chamo sempre de o nosso esqueleto da nossa proporção. Regra de 3 significa uma proporção. Então, a gente vai fazer assim, 1 está para X, assim como pessoas e tempo. Tá? Todas as outras grandezas ficam do outro lado. E agora a gente vai para a parte mais importante, que é comparar cada grandeza com a do X, para a gente ver se a proporção é direta ou inversa. Então, vou começar aqui, pessoas com elefantes. Vamos comparar essas duas, tá bem? Pessoas com elefantes. E aí, gente, nesse momento é que eu digo para vocês não olharem para os números. Muita gente se atrapalha aí, muita gente fica olhando se eram 10 pessoas, aumentou para 120, ou se era 10 e baixou para 9. Não importa, gente, se aumentou ou se baixou. A gente vai testar de uma forma geral. A gente tem que cenário? A gente tem aí, elefantes incomodando pessoas, né? E isso demanda um certo tempo. Então, vamos pensar. Pessoas e elefantes. Quanto mais pessoas houver para serem incomodadas, de mais elefantes a gente vai precisar. É ou não é? Quanto mais pessoas para incomodar, mais elefantes. A proporção é direta. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando eu pergunto quanto mais pessoas, não é porque na tabelinha a quantidade de pessoas aumentou, não. Podia ter diminuído. Eu podia perguntar quanto menos se eu quisesse. Eu podia fazer quanto menos pessoas, menos elefantes. O que importa é que a variação que você der para pessoas, a grandeza elefantes vai continuar no mesmo sentido. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais e a gente vai trazer os valores delas, 10 e 120, aqui, diretamente para cá. 10 e 120. Tá? Muito bem. Agora a gente vai com elefante e tempo. É cada uma quando X. Tá? Então vamos raciocinar, não precisa olhar para os números, nem sei mais se aqueles valores estão aumentando ou diminuindo na tabela, isso não importa. Vamos para o nosso contexto. Se houver mais elefantes para incomodar pessoas, a gente precisa de mais ou menos tempo para incomodá-las? Bom, quanto mais elefantes tiver, menos tempo para incomodar as pessoas, não é? Então, quanto mais elefantes, menos tempo para incomodar. Percebeu que eu joguei uma para mais, a outra foi para menos? E não importa qual é a que eu jogo, não importa se eu jogo para mais ou para menos, o que importa é você jogar qualquer uma delas, para mais ou para menos, e ver a reação da outra. Se for no sentido igual, mesmo sentido, como foi a passada,
diretamente proporcionais. Como agora foi no sentido contrário, eu botei quanto mais elefantes, menos tempo, a proporção é inversa. E aí o que é que a gente faz? Observa aqui, ó, quando a gente trouxer os valores, ó, o 15 e o 180, a gente vai inverter esses valores, tá? Vai botar aqui o 180 para cima e o 15 para baixo. Pronto. E daí a gente acabou. Agora é só fazer as simplificações. Cortar aqui o 0 com 0, né? 180 dividido por 15 vai dar 12. E aí, ó, esse 12 eu divido por 12 também. Ó, 12 por 12 dá 1. Ficou no final das contas, olha como ficou. Ficou x vezes 1 vezes 1. X. E aqui 1 vezes 1 vezes 1. 1. Então, x igual a 1 e a resposta é a letra A. Bom, a gente vai fazer mais questões, mas antes deixa eu fazer um pedido aqui para vocês. Por favor, se inscreve no canal se você não está inscrito, tá? Deixa aí seu like se você está gostando, compartilha com seus amigos. Isso aí, gente, não custa nada para vocês e ajuda muito aqui o nosso canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos de graça para vocês, tá bom? Mas vamos lá fazer mais questões. Vamos fazer outra? Olha aqui, ó. Uma equipe de 6 operários leva 10 dias para construir 240 metros de um muro, trabalhando 8 horas por dia. Se a equipe for aumentada para 8 operários e a jornada de trabalho for ampliada para 10 horas por dia, em quantos dias será possível construir 400 metros do mesmo muro, considerando que todos os operários mantêm a mesma produtividade? Então aqui, gente, tem uma coisa importante para a gente chamar a atenção de vocês. Mas vamos lá, na hora certa eu vou falar. Trago logo a tabelinha. Já identifiquei todas as grandezas. Operários, dias, muro em metro, né? E a jornada em horas por dia. Então, na primeira informação, ele falou 6 operários, não é? Levam 10 dias para construir 240 metros de muro, trabalhando 8 horas por dia. Primeira linha da tabela está completa. Aí, na segunda, ele diz, se a equipe for aumentada, presta bem atenção agora, gente, ó, aumentada para 8 operários. Muito cuidado aí, porque muita gente erra regra de 3 nesse momento, porque não presta atenção nisso. Quando eu digo que a equipe aumentou para 8, de 6 passou para 8. Mas, às vezes, ele diz que a equipe aumentou em 8 operários. Aí de 6 passaria para 6 mais 8, 14. Percebeu? Então isso aí faz toda a diferença na hora de você colocar os valores. Aumentou para 8, então de 6 foi para 8. E a jornada de trabalho foi aumentada de novo aqui, ó, para 10 horas. Tá vendo? Então aumentou de 8 para 10. Tá? Em quantos dias? X. Será possível construir 400 metros de muro. Então, todas as grandezas estão aí. E agora a gente vai fazer o de sempre. Vai isolar aqui, ó, a grandeza que contém o x. 10 está para x. Assim como, olha aqui, ó, operários, muro e a jornada. E agora vamos conferir cada uma com a do x. Começando aqui por operários e dias. E aí eu vou sempre sair da tela aqui para que você não fique tentado a olhar para aqueles valores. Só vamos lembrar o contexto. Os operários vão construir aí não sei quantos metros de muro, né, numa certa jornada de horas por dia, e isso vai demandar alguns dias. Então vamos começar com operários e dias. Se houver mais operários na construção, menos dias para construir o muro. Então, quanto mais operários, menos dias. Então, a proporção é inversa. E aí, ó, quando a gente trouxer aqui os valores, o 8 e o 6 a gente vai inverter. A gente vai inverter e botar o 8 aqui em cima e o 6 aqui embaixo, tá? Agora vamos aqui, ó. Dias e muro. Vamos lá. Vamos imaginar agora o seguinte, ó. Se houver mais muros para ser construído, isso vai demandar mais ou menos dias? Ora, quanto mais muros, mais dias.
Quanto menos muros, menos dias. Percebeu que a reação foi no mesmo sentido? Isso indica o quê? Proporção direta. O que é que a gente faz? A gente traz os valores direto para cá, tá? Direto para cá. 240 e 400. Tá? Direto para cá, não inverte. E finalmente vamos aqui, dias e jornada. E vamos fazer aí a mesma coisa. Se esses operários trabalharem mais horas por dia, eles vão precisar trabalhar menos dias, né? Quanto mais horas por dia eles trabalharem, de menos dias eles precisarão, e a proporção é inversa. Então a gente vai inverter também esses valores. A gente vai trazer o 10 e botar aqui para cima e vai, sai daí, rapaz. O 10 aqui para cima e o 8 aqui para baixo, tá bem? Pronto, montado isso, agora só se a gente errar nas contas, né? Porque, ó, vou cortar aqui esse 0 com esse, vou cortar esse 8 com esse, vou cortar esse 10 com esse, tá vendo? Tudo vai ficando 1, tá vendo? Aí, ó, 24 dividido por 6, aqui, ó, 24 por 6 dá 4, né? Então, aqui fica 1, aqui fica 4. E 4 por 40, ó, se a gente dividir por 4, aqui fica 1, aqui fica 10. Terminou que ficou x vezes 1, vezes 1, vezes 1, e isso tudo aqui é x igual a 1 vezes 1 vezes 10 vezes 1. Ou seja, esse produto aqui dá 10 e a resposta é a letra A. Se vocês observarem, é tudo do mesmo jeito, tá bem? Vamos fazer mais uma? Vamos lá para ficar fera aí na regra de 3. Olha só. Em um estudo de psicologia organizacional, todos os psicólogos trabalham com a mesma eficiência. Sabe-se que 4 psicólogos desse estudo conduzem 150 sessões terapêuticas em 5 dias. Para a próxima demanda do estudo, será necessária a realização de 300 sessões em 4 dias. Para cumprir essa meta, quantos psicólogos a mais devem estar envolvidos? Vamos fazer a tabelinha. Olha aí, ó. Psicólogos, sessões e dias. Inicialmente, 4 psicólogos conduzem 150 sessões em 5 dias. E aí, para a próxima demanda de estudo, ó, segundo momento, quantos psicólogos, tá vendo, devem estar envolvidos? Então, X, né? E para 300 sessões em 4 dias. Então, a gente tem que isolar aqui essa grandeza do X, tá? Vamos isolar ela aqui e vamos colocá-la aqui, ó, com todas as outras do outro lado, sessões e dias. E vamos analisar aqui como é que fica essa proporção, se direta ou inversa. Tá? Então vamos lá, começando aí com psicólogos e sessões. Se houver mais sessões para organizar, para conduzir, mais psicólogos serão necessários, tá? Já estou fazendo aqui contando que você não está olhando ali para os números, tá? Quanto mais sessões, mais psicólogos. Beleza? Então a proporção é direta e eu vou botar aqui direto para cá, tá? Veja, eu perguntei quanto mais sessões porque eu quis, não é porque aqui passou para mais não, tá? Eu podia ter perguntado quanto menos. Quanto menos sessões, menos psicólogos. Proporção direta, a conclusão vai ser a mesma, tá? Agora vamos para cá, dias e psicólogos. Então vamos lá. Se houver mais dias para eles conduzirem as sessões, aí vão precisar de menos psicólogos, né? Porque tem mais tempo, quanto mais dias, menos psicólogos. Beleza? Proporção o quê? Inversa. Olha aí, eu deixei de propósito. Tá vendo que a quantidade de dias diminuiu de 5 para 4? Não, eu nem considero isso. Eu perguntei se os psicólogos tiverem mais dias, portanto, mais tempo para as sessões, vai precisar de menos psicólogos. Não é porque quanto mais dias tiver, de menos psicólogos você precisa. E aí a proporção é inversa e a gente inverte aqui.
Tá vendo que não interessa se aqui se aumentou, se diminuiu, não precisa você é isso daí que atrapalha e a galera erra. Ah, porque aumentou, então diminuiu, se diminuiu era direto, mas aumentou é inverso, botei uma setinha para baixo, botei uma setinha para cima e termina se atrapalhando. É só você fazer isso aqui, tá? E agora vamos simplificar. 4 e 4, eu posso dividir aqui, ó. 150 e 300, se dividir por 150 fica 1 e 2. E daí terminamos que x vezes 1 vezes 1 é x. E aqui 1 vezes 2 vezes 5 é 10. Então x é igual a 10, letra D, e está feito aí a nossa terceira questão. Tá bom, gente? Então, ó, aí estão 3 questões para vocês aprenderem, para vocês treinarem regra de 3. Só vou pedir aí, por favor, se você gostou, curte aí o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não está ainda inscrito, compartilha com seus amigos para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.